seja muito bem-vindo aqui no canal. Se você é novo aqui no canal, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Muito obrigada por você que está sempre por aqui, que já é inscrito. Obrigada por fazer esse canal acontecer. E hoje nós vamos falar sobre o vídeo mais esperado da galera que me segue no Instagram, né, que me acompanha, que é o vídeo do meu processo. Galera, esse vídeo não vai dar pra ser um único vídeo, porque senão vai ficar muito longo, muito cansativo. Eu vou dividir em parte 1 e 2, tá bom? Então hoje é o vídeo do meu processo, vou contar passo a passo para vocês conhecerem como, vocês saberem como eu iniciei o meu processo e como eu tenho mantido ele, ok? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, pode vir. Então, vamos começar. Ansiosos? Eu tô super, né? Porque tem sido bem bacana, né, esse processo. E cada etapa dele e tudo que eu tenho feito tem sido muito especial. A primeira coisa, eu já falei em outros vídeos, né, o início, né, repeti várias vezes, tem vídeos até específicos. A primeira coisa que eu precisei fazer no meu processo era reconhecer que eu estava obesa e que a obesidade é uma doença e que precisa ser tratada com seriedade, assim como qualquer outra doença, ok? Essa foi a primeira parte, assim, principal no meu processo. E após compreender isso, colocar isso na minha mente, eu estou doente. Eu tenho uma doença chamada obesidade. Eu preciso mudar isso, eu não aguento mais viver da forma que eu tenho vivido. Os hábitos que eu tenho tido ao longo dos anos da minha vida têm me levado para esse caminho, né, para essa doença. E se eu continuar aqui, a tendência é só piorar. Então eu passei a trabalhar isso na minha mente, que é uma doença que, se continuar da forma que tá, a tendência é piorar. Eu não vou ter uma velhice com qualidade, com saúde, vou ter problemas de saúde, já tinha, né, já estava tendo problemas de saúde. Então eu coloquei isso, fiquei martelando isso bastante na minha mente. Então a segunda coisa que aconteceu foi o quê? Eu decidi mudar, né? Primeiro compreendi, entendi que o que eu tinha era um problema para mim, um problema para a vida de qualquer pessoa que tem essa doença. Só que eu peguei essa informação e fiz o quê? Larguei para lá e continuei comendo, continuei com os meus velhos hábitos? Não. Eu falei, eu preciso mudar e eu quero mudar. Então eu tomei uma decisão, eu decidi mudar. Logo em seguida eu decidi. Primeiro eu reconheci que eu estava doente e decidi me curar dessa doença, ok? Aí logo após decidir mudar, eu procurei ajuda. Sim, eu procurei ajuda. Eu procurei ajuda médica, liguei, mandei mensagem para a profissional que está me acompanhando, a doutora Tatiana, vai aparecer aí para vocês o Insta dela, maravilhosa, a doutora Tatiana que está me acompanhando. Liguei para ela, ela não tinha agenda para o mês de dezembro e a secretária conseguiu me agendar para o mês seguinte, para o final de janeiro. Então, o que eu ia fazer, né, com aquela situação? Esperar, né? Na minha cabeça eu ia esperar ter o atendimento com um profissional. Aí eu fui fazer os meus belíssimos cabelos com a dona Cleusa, maravilhosa dona Cleusa, preciso falar dela aqui, porque ela foi uma peça-chave no meu processo. Ela comentou comigo de uma nutricionista que muito boa, que a nora dela seguia e tal, e que dava ótimas dicas, que era para eu pesquisar também. Aí eu procurei essa nutricionista e realmente ela estava ali num período onde ela estava dando muitas dicas, estava falando coisas importantes, e ela pegou e falou algo que realmente tocou lá no meu interior, vou te falar, porque aquilo mexeu comigo. Eu falei assim, ela falou assim, eu nunca me esqueço. Quando que você tem que começar? Amanhã, segunda-feira, depois? Não, você começa hoje, você decidiu hoje, começa hoje. Eu falei,
Não é que é verdade? Eu decidi hoje, eu preciso começar agora que eu tô decidida, que eu compreendi, que eu tô motivada. Então eu vou começar hoje. E ali eu comecei a buscar informação, maneiras de como eu poderia iniciar o meu processo naquele momento. E a primeira semana eu fiz um detox. Foi até após o Natal, né? Foi um detox pós-Natal. O que aconteceu? Eu já estava evitando algumas coisas, então Natal, assim, tal. Mas depois do Natal foi quando eu comecei mesmo a trabalhar mais essa questão realmente do meu processo. Iniciei mesmo o processo. Então eu comecei com esse detox pós-Natal, que eu cortei doces industrializados, passei a tomar chá, né? Eu não gostava de chá de jeito nenhum. E eu tomo chá sem açúcar. E desde o início que eu comecei com chá, eu tomava sem açúcar. E etc. Né, comecei com esse processo do detox, tá? Que é muito importante, me ajudou a limpar o meu paladar, me ajudou a trabalhar mesmo a minha mente nesse período, né, de preparação para começar mesmo um caminho em relação ao meu processo. Então, esse período, essa semana de detox, suco verde, foi uma semana que eu tomei suco verde. Então, foi uma semana que eu realmente desinchei, sabe? Eu percebi de uma semana para outra que eu dei uma desinchada legal, passei a ir ao banheiro com mais frequência. Então, essa semana do detox foi muito jóia. Se você quiser saber mais sobre o detox, cada passo a passo, né, eu tenho um grupo de WhatsApp, tá? 100% gratuito. Você pode estar me procurando lá pelo Instagram e procurando saber como que você faz para fazer parte desse grupo, tá bom? Ele é 100% gratuito e lá eu ajudo, eu faço uma entrevista, porque só entra pro grupo realmente quem tá decidida a mudar de vida, a mudar de hábitos, ok? Após o detox eu iniciei a minha reeducação alimentar. Então, o meu primeiro mês foi com detox e reeducação alimentar, até eu chegar na doutora Tatiana, querida, que tá cuidando, né, dessa parte. E ela... Aí, nesse período da reeducação alimentar, eu aprendi a reduzir a quantidade de comida, eu aprendi a fazer boas escolhas, eu aprendi a trabalhar minha mente para um processo de emagrecimento, que eu estava realmente ali com foco, com o objetivo, né, de emagrecer. Então não dava para ficar comendo as coisas que eu comia antes. Eu queria realmente mudar de vida, mudar de hábitos, porque aquilo que eu fazia antes me levou para onde eu cheguei, né? E eu precisava fazer diferente para conseguir novos resultados, né? Um novo estilo de vida realmente. Então, ali naquele mês de reeducação alimentar foi algo assim bastante intenso nesses aspectos, onde eu trabalhei muito a minha mente, sabe, em relação ao doce, né? Ali eu trabalhei a questão do doce. Vai ter essa semana agora, eu vou estar postando, essa semana não, já tem um vídeo sobre doce no canal, você depois procura aí e eu vou contar como foi esse processo do doce, ok? Então, assim, foi um mês bastante importante para mim. Foi um mês de adaptação e a reeducação alimentar, ela caiu muito bem. Até porque eu vou te explicar uma coisa. Eu vou te explicar uma coisa muito importante. Eu vou encerrar, tá, esse vídeo explicando isso para você. E no parte 2 eu dou continuidade ao processo, tá bom? E o que acontece? Por que muitas pessoas, quando estão num ritmo de vida, um estilo de vida, um estilo alimentar, e ela decide fazer uma dieta muito radical, né, muito restritiva e tal, e tem dificuldade de permanecer naquele propósito? Porque quando elas se deparam com as dificuldades e elas desanimam ali por algum momento e elas vão quebrar a dieta, elas quebram a dieta da forma de como elas se alimentavam antes. Como que elas se alimentavam antes? Totalmente, né, sem ser saudável. Era hambúrguer, era fritura, era isso, era aquilo. Então, elas quebram a dieta com aquilo. Aí elas voltam a comer aquelas coisas, aí sentem aquele sabor, aí contamina toda aquela limpeza de paladar que foi feita, né, e pronto.
um monte de porcaria mesmo, que comer essas coisas me dá prazer, me faz bem. Tá tudo certo. E vamos ser gordinha, feliz e saudável. Não existe isso, tá, gente? Você tá obeso, você não tá saudável. Começa por aí, ok? E outra coisa muito importante, você precisa entender por que a reeducação alimentar, no início, ela, pra mim, ela foi muito importante. Por quê? Quando eu iniciei a minha dieta mais restritiva, eu peguei e todas as vezes que eu tive as minhas decaídas ali, os meus furos de dieta, eu furei com aquilo que eu me acostumei, o que eu estava acostumada a comer antes. E o que eu estava acostumada a comer antes? Tudo que eu comia na reeducação alimentar, que eu fiz naquele período de um mês. Então, naquele período, parece ser pouco tempo, mas foi muita coisa, gente. Eu perdi 5 quilos, tá? Então, foi muito importante isso, porque toda vez que eu furo a dieta, eu não furo mais com coisas que eu comia lá atrás, nos meus velhos hábitos. Eu já furo com coisas que eu já comia ali na minha reeducação alimentar, entende? É um doce fit, é comer um pouco além do que eu tô já habituada a comer, né? Um pouco além, que eu digo assim, fazer mais de 2 refeições. Eram esse tipo de furos que eu fazia, né? Ou comer alguma coisa fora mesmo do padrão, assim, de dieta, mas numa quantidade bem reduzida, né? Tipo pipoca. Eu amo pipoca. Pipoca não faz parte de dieta, entendeu? Mas quando eu sentia vontade de comer pipoca, eu reduzia a quantidade da pipoca. Então eu não comia, antes eu comia uma bacia, eu vou mostrar pra vocês depois o tamanho da bacia de pipoca. E hoje eu consigo comer um pouquinho de pipoca, entendeu? Reduziu bem. Então quando eu sentia vontade de comer pipoca, eu comia pipoca. Mas já com uma mentalidade diferente em relação à quantidade, a tudo isso. Então tudo isso eu construí ao longo da minha reeducação alimentar, ok? Fica pra você essa dica muito preciosa, dica de ouro, tá? Reinicie seu processo com detox para limpeza do seu paladar, inicie seu processo com reeducação alimentar para você ter uma estabilidade, você ter uma raiz já assim formada para onde você voltar, caso você não dê conta, talvez nos primeiros meses da sua dieta mais restritiva, ok? Então, ó, beijo e até o próximo vídeo, hein?